Então vamos lá. Bom, se tem uma coisa que tá se falando nesse país agora é na alta do dólar e sobre como é bom investir em dólar. Eu falo sobre investimento em dólar aqui desde 2019, desde quando eu criei o canal. Não falei antes porque o canal não existia, né? Eu invisto em dólar desde 2014 e sempre elogiei muito investimentos até mais simples em ETFs lá nos Estados Unidos, como por exemplo o IVV ou o VT. Já falei aqui em alguns vídeos sobre a importância da diversificação em dólar. Mas eu tenho alguns elogios a essa novidade que chegou no mercado, muito por conta da alta do dólar, e algumas críticas também que eu acho que são importantes da gente fazer nesse momento agora. Aproveitar que tá todo mundo só falando ponto positivo, e a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Antes de mais nada, é importante a gente entender o porquê que isso está acontecendo, né? Porque realmente a situação da economia brasileira tem se deteriorado ao longo dos últimos anos aí. E a gente tem que ser realista aqui quanto a alguns dados. Vamos lá? Então, olha só. Aqui tá a cotação do dólar desde 2023 aqui. A gente percebe que em um único ano o dólar saiu de R$ 4,99 e foi, né, aqui para os atuais R$ 5,66. Poxa, a gente tá falando de uma alta muito expressiva. E quando a gente volta em 5 anos, aí a gente vai sair de R$ 4,00 em 2019 para agora, né, R$ 5,66, a gente tá falando de uma alta de 40%. Sim, 40%. E aqui você pode ter uma versão de falar assim, Raul, mas lá em 2020 o dólar tinha batido R$ 5,85, né? Então, se a gente for honesto, a gente pegar um corte ali de 2020 até aqui, a gente poderia dizer que o dólar nem subiu. O dólar tá estável nos últimos 4 anos praticamente. Gente, não dá para comparar um período pandêmico ali com a nossa economia com graves problemas financeiros com relação a agora. Nossa economia estava literalmente paralisada, né? O país estava em frangalhos. Então, assim, a gente não tem motivo para ter o dólar nesse patamar que ele está agora. E se a gente for no período máximo, daí esse é o gráfico que eu acho que é o mais preocupante, né? A gente volta lá para 1995, quando R$ 1, né, era mais caro que $1. $1 valia só 90 centavos de real. Então você olha aqui e você vê que teve esse ciclo, né, muito expressivo de alta aqui do dólar, né? O dólar subindo 105% e desde então, né, a gente está falando de 531%. Então, realmente, o dólar se mostrou uma moeda muito mais forte do que o real aqui. Mas teve período de retração sim do dólar. Isso aqui é uma coisa que as pessoas não contam, né? De 2002, por exemplo, até 2008, o dólar tem uma queda aqui de 59%, olha só. E aqui também, nesse período, né, em 2016 ali também, a gente consegue ter uma queda expressiva, de 17%, 20% ali. E também na pandemia, aqui no final da pandemia, né, logo depois que a pandemia acabou, a gente viu uma queda bem expressiva do dólar. Então, algumas pessoas vão defender, pode ser que seja mais uma dessas flutuações do dólar, mas o que a gente percebe no longo prazo é que o dólar sempre está se tornando uma moeda mais forte do que o real. E aí, algumas pessoas vieram com uns papos muito estranhos e que a gente precisa conversar aqui sobre eles para você não se deixar influenciar por isso. A nova moeda dos BRICS, né, pode aí fazer frente ao dólar. Gente, essa moeda nem existe, ela é um diálogo ali geral sobre uma moeda de negociação da China, do Brasil e etc. para fazer comércio exterior. Ela nem é uma moeda de circulação, né? Não é isso ainda e não existe essa moeda. Não, o yuan digital vai pôr fim à hegemonia do dólar. É o fim do dólar, né? Eu tenho até um vídeo aqui explicando essas pessoas que acreditam nisso. O dólar injetou dinheiro demais na economia e tudo mais. E agora o dólar vai acabar e tudo. Tudo isso não passa de teoria da conspiração no momento. E o número real que a gente precisa se balizar sempre não é nem isso aqui. A gente precisa falar de investimentos em reais, né? Se a gente pegar as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, né? Que é quando a gente compara um investimento feito lá fora com um investimento feito aqui no Brasil, a gente tá falando de 92,22% de alta nos últimos 5 anos aqui. E se a gente pegar o S&P 500 em reais, a situação fica ainda pior, né? A gente tá falando aí de 176% de alta. Então, assim, é incomparável que a economia americana tá muito melhor que a nossa, cresceu muito melhor e que o real se desvalorizou, então tudo isso se mistura ali e aí acaba se justificando esse investimento em dólar. E para completar ainda mais essa tristeza, né, eu vou mostrar para vocês aqui agora, se a gente pegar, você pode estar no máximo, Raul, mas o Ibovespa tá batendo um recorde histórico, né, tá tudo indo muito bem, mas se você pegar nos últimos 5 anos, por exemplo, a gente tem ali, olha só, 36,56% de queda, o EWZ, que é o ETF que investe aí, que replica o Ibovespa, só que em dólar. Então a gente tá falando que o Ibovespa em dólar caiu 36,56%. Não estou dizendo que todo mundo que investiu no Brasil ganhou 36,56% de desvalorização nesses últimos anos, mesmo porque isso seria ridículo, tá? Não é verdade. A gente sabe que o Ibovespa é um índice muito mais de trader do que um índice aí para investidores mesmo, né? Então, não é um bom índice. Inclusive, a gente tá tendo a criação de vários novos índices, várias coisas ali muito mais interessantes, mas a grande verdade é que
todos os brasileiros, você que tá me ouvindo aí agora, você ficou mais pobre internacionalmente. Independente de qualquer coisa, se você só tem posições no Brasil, você ficou mais pobre internacionalmente, não tem muito o que dizer ali. Então, o que a gente tá falando aqui é, no longo prazo, acaba fazendo muito sentido a dolarização, né? Principalmente se você pega o histórico do dólar, que é o que eu fiz ali pra vocês, mas aqui eu deixei ano a ano, ó, pausa a tabela aí pra você ver, né? Pode começar aqui a partir de 95, tá? Então você vê aqui em cada janeiro, tá vendo? Ó, começou a 84 centavos, 97 centavos, $1, depois R$1,04, depois R$1,12, R$1,46, R$1,79. E sim, teve vezes que o dólar bateu 3,29, por exemplo, como em 2003, e depois ele foi baixando de preço, chegou a valer 1,74 em 2008. É verdade, teve períodos que o Brasil conseguiu crescer mais, que o Brasil conseguiu ter um amplo crescimento de PIB, conseguiu fazer pressão no dólar. Mas é correto afirmar, quando a gente faz a comparação Brasil versus Estados Unidos, né? As mais de 6 mil empresas gigantescas americanas, elas são muito mais relevantes do que a nossa bolsa de valores, nosso combalido mercado nacional. Significa que você não tem que investir no Brasil? Claro que não, significa que você tem que investir, tem que diversificar aqui, tem muitas empresas interessantes, eu mesmo tô com uma rentabilidade excelente no Brasil, esse ano eu falei para algumas pessoas, não tá aquela coisa maravilhosa, né, tá aqui 18,09%, né, é claro que esse ano aí a gente tá até com um ganho interessante, R$931 mil de ganho aqui, eu tô segurando aqui para filmar a carteira para vocês no final do ano, mas aqui vocês conseguem ver que, poxa, a maior parte dessa carteira tá alocada no Brasil, né, então se a gente considerar aí, mais de 50% dela tá no Brasil, 52, 51, é alguma coisa, então assim, não é que tudo deu errado, não é que tudo se acabou, não é que foi, meu Deus, acabou o país, a coisa toda derreteu, não é isso, é um momento da história, é um recorte histórico específico, a gente tá cortando um momento que o dólar tá numa hipervalorização, é claro que encerrar essa janela agora e falar que esse é o fim da história é uma bobagem, né, o Brasil já teve momentos assim lá atrás, depois tem épocas que a gente consegue crescer melhor, na maioria dos casos, os Estados Unidos leva melhor mesmo, porque é um país muito maior, mas aqui você tem boas empresas, então você consegue sim encontrar bons negócios e que estão descontados, só que, o que eu quero dizer pra você aqui hoje de forma bem madura, né, quem não investe fora do Brasil é louco, na minha opinião. Então, se você não tem aí uma globalização da sua carteira, se você não investe na União Europeia, se você não investe nos Estados Unidos, se você puder até investir no mercado asiático, hoje vale a pena. Então, se você não faz essa globalização da sua carteira, você está exposto ao risco de um país só. O Brasil não vai acabar, não é o fim da história. Ai, meu Deus, todo mundo que investe real é idiota. Aí você tem que dizer isso pro Luiz Barsi, que ficou bilionário, você tem que dizer isso para todos os empresários brasileiros que têm a maior parte da posição aqui. Você vai ter que dizer isso pro dono do Itaú, etc. Ridículo, ele tá vendendo as ações dele de Itaú? Não tá, né? O dono do Santander, que é um espanhol, por exemplo, ele vendeu tudo e dolarizou ou colocou em euro? É claro que não. Então tem que tomar muito cuidado com esse alarmismo exacerbado, que vai fazer muitas vezes você comprar qualquer besteira sem saber o que tá fazendo, mas tem que manter em consciência que o Brasil é aquilo que eu sempre disse que ele é aqui desde o começo, mantém a mesma coisa que eu disse lá atrás, né? Dólar caro é aquele que a gente não comprou e o Brasil é um país exótico. O Brasil, você pode sim ter uma posição, mas ela precisa ser uma posição que você compreenda o que está fazendo. A gente ainda tem, sim, uma das melhores rendas fixas de todo mundo. A gente tem aí a renda fixa pagando a inflação, mais uma taxa de retorno interessante. Tem, inclusive, investidores americanos colocando dinheiro aqui. Se o cara falar que você é burro por investir em renda fixa aqui, você tem que lembrar ele que a BlackRock investe, o JP Morgan investe, né? Todos os maiores bancos do mundo, claro, os maiores banqueiros do planeta, eles são todos idiotas e quem é o gênio mesmo é o cara que defende você dolarizar 100% do seu patrimônio independente do que aconteça. Entender ciclo histórico significa você compreender, né, que no momento da euforia, tá todo mundo comprando aquela coisa toda, isso é euforia, isso vai passar, e no momento do desespero também, igual as pessoas estão olhando agora pra carteira delas em real, aí fica todo mundo doido, aquela coisa toda, e aí você compreende que isso também vai passar. Tanto o otimismo quanto o desespero, ele sempre passa. Isso aqui é a mesma coisa que quando você tem uma fazenda, pra você aí que tem a fazenda, a gente tem muitos clientes aqui do agronegócio, o cara tá ali, né, chega aquele momento de crise, aquela situação complicada, uma estiagem mais complicada do que deveria, você perde ali uma plantação, perde uma safra, e aí tem um monte de gente que começa a vender as propriedades por preço menor do que vale, etc. Aquele cara vai ali, o paciente, né, ele lá compra bonitinho, todo mundo falando, acabou, e ele continua confirmando pro outro, né, ele fala, esse trem de plantar não compensa mais não, realmente, compadre, tá na hora de você vender essa propriedade, e ele mesmo tá comprando, aí ele vai lá, compra tudinho, passa 5, 6 anos ali, ele tá vendendo aquela mesma propriedade por 2 vezes o preço, até 3 vezes o preço que ele pagou, porque realmente, né, as pessoas são extremamente imediatistas. Então, muito cuidado com quem tem uma resposta simples e errada para absolutamente tudo. Não, vende tudo que tem no Brasil e compra os Estados Unidos. Sim, pega agora todo o seu dinheiro que está acumulado em reais, pega o pior momento do real, executa tudo, vende e compra ações internacionais no momento que elas estão mais caras. Aqui, ó. Parabéns. Aí quando o ciclo se inverter, você pega e faz de novo. Não, o dólar caiu agora, tem um ciclo errado. Você vai lá, vende no ciclo errado, né? Em vez de ficar posicionado, vende tudo e compra em reais. Fica fazendo isso por tempo suficiente que você nunca vai construir patrimônio. A gente está aqui para investir em bons negócios. Se a oscilação da sua
carteira, ou a desvalorização do patrimônio te incomoda em alguma coisa, vai mexer com renda fixa dolarizada, põe tudo lá em bonds, né? E vai mexer com isso, que é o melhor que você faz. A bolsa de valores não é para amadores, não é para pessoas que não têm paciência, não é para gente desesperado. Se esse é o seu caso, sai fora do mercado enquanto é tempo. Então, dolarizar é importante? Sempre foi. Investir na União Europeia é importante? Sempre foi. Investir na Ásia muitas vezes é importante? Tem sido cada vez mais. Investir no Brasil é interessante? É interessante e tem ali empresas muito legais num país que é meio small cap. Tem sempre ali mais risco associado. Só que tudo isso são bons investimentos para quem sabe o que está fazendo e tem paciência. Ah, Raul, mas o Brasil é um país de oportunidade, tem 15 anos. Bom, só se for para vocês, cara. Quem comprou ali na pandemia, na curva ali, quando bateu 60 mil pontos, agora tá com um ganho super interessante, com dividendo isento, etc. Tem várias vantagens no nosso mercado, né? E quem comprou dólar também, naquele momento também, quem investiu dolarizado, tá investindo com frequência dolarizada aí há 10 anos, 7 anos, 8 anos, tá todo mundo ganhando dinheiro. Então, a questão é sempre que não existe ativo ruim, né? Existe investidor que não sabe o que está fazendo. Tem gente que sabe o que fazer, até com o IBR3. Opera vendido, faz dinheiro. Então tem sempre gente que sabe o que está fazendo ali. A grande questão é você ter uma estratégia e seguir ela até o fim. Se você muda de estratégia toda vez que a maré muda, muito provavelmente você vai naufragar. Então é isso, se você quiser aprender, né, o que fazer com o seu dinheiro para não ficar seguindo diquinha de gente perdida do YouTube, cara, te dá uma dica, alvp.com.br, vem cá, clica no botão faça sua análise de perfil, preenche aqui pra mim, tranquilo, eu vou te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro, inclusive só no mundo, se quiser, não tem problema também, te ensino, você vai entender que faz sentido investir no Brasil, mas por conta própria, não por ficar seguindo diquinha de gente aleatória na internet. Então preenche aí o questionário e vai ser um prazer ensinar a investir, lembrando do compromisso da UVP. Não aprendeu a investir? Eu devolvo 100% do seu dinheiro, tá? Então assim, é uma proposta realmente irrecusável, é um compromisso que a gente tem aqui, que a gente já fez com mais de 30 mil alunos, e a gente nunca teve um problema. Você pode pesquisar meu nome, pode olhar onde você quiser, pode perguntar para seus amigos, a gente nunca respondeu por nada errado, nunca fizemos nenhum tipo de coisa que, não, Raul é isso, Raul é aquilo. A gente sempre foi muito honesto em todas as nossas posições, e mais uma vez, né, seria muito mais conveniente para mim aqui agora, vir aqui e falar, não, lá no meu curso tem um modo de investimento internacional, tá na hora de tirar seu dinheiro do país, e muita gente fez isso, tá? Não é o tipo de coisa que eu faço, porque depois eles têm que ficar pagando esses vídeos, né? Eu tenho aqui desde 2019 um trabalho coerente, onde eu tô falando para investir em dólar há anos. Quem me seguiu já tinha posição dolarizada, a pessoa não tá agora descobrindo nenhuma novidade, eu não vendo esse tipo de coisa, agora é NFT, agora é criptomoeda, agora é dólar, etc. E a pessoa tem que ficar mudando de discurso sempre. Quem me acompanha aqui sabe que nunca teve uma vez aqui em que eu voltei atrás e falei, não, aquilo ali, isso aqui agora é a nova onda do verão. A gente fala a mesma coisa, independente do que aconteça. Vou sofrer crítica? Vou, vai ter 20 comentários aqui falando, não, o Brasil acabou, tem que dolarizar tudo, tem que fazer sei lá o quê. Então, assim, eu não faço isso. Tá? Se você me segue, saiba que eu sou coerente. Prefiro perder os seguidores, eu sei que eu vou perder, né? Mas lá na frente, né? Eu jogo o jogo do longo prazo. Então lá na frente eu sei que você vai voltar aqui e falar, esse cara tava certo lá naquele dia. Igual foi assim com o Bitcoin quando tava lá mais caro e que ficaram mandando você comprar, que era a última chance. Igual foi assim, né, com NFT. Igual foi assim com tudo quanto é coisa, né, gente? Igual foi assim com as ações de OIBR3, que tinha um canal inteiro dedicado a elas e o cara ficou me criticando quando eu respondi ele, mesmo eu sendo educado com ele, né, e depois sumiu o canal. E aí eu tô aqui. Então, assim, é só mais uma moda. É só mais uma moda passageira e tá sempre do mesmo jeito. É importante diversificar internacionalmente em qualquer situação. E agora eu vou responder as perguntas de vocês aqui. Pergunta Raul. Paulo Guedes é liberal e gastou 1 trilhão fora do teto de gasto, faltando 6 meses para a eleição e injetou 400 bilhões de reais para comprar voto. Isso é liberal para você? No período que ele fez isso, o que eu tava falando? Volta lá no vídeo e assiste. Para comprar voto não, que isso é uma acusação criminosa, tá? Você não pode nem falar isso, mas sim para uma medida eleitoreira, né? E aí você pode voltar lá. Mesma coisa quando ele tentou criar imposto sobre dividendos. O que eu tava falando? Tava elogiando? Me lembro que não. Carlos Pontes 9957. Raul lhe acompanha há pelo menos 3 anos e aprendo muito com você também, é muito divertido. Vai uma pergunta. Faço todos os meus movimentos de compra e de venda de ativos. Por que tá vendendo? Ações lá na corretora de 2 letrinhas, mas acompanha o extrato que me parece que seja correto. Pode haver algo além do extrato? Não. Você tá comprando e vendendo por lá, tá tudo ok. Só o aluguel de ações aí que você tá pagando uma taxinha, mas é normal, né? Mas tá tudo certo. Você compra e vende o extrato, tá correto, tá tudo correto. Normalmente quem se lasca mais na mão quem confia nos especialistas, né? Lohane Bernardes pergunta, eu sempre ouvi que tem sucesso empreendendo é quem não tem medo de arriscar. Como você teve e tem sucesso sendo medroso? Se não é coragem, o que diferencia? Pelo contrário, todos os caras mais corajosos que eu vi no mercado estão tudo quebrado, né? Os caras que ganharam mesmo a disputa de longo prazo foram os cautelosos. Agora, ser medroso não significa que você não faz aquilo que é necessário mesmo com medo, tá? Então é isso. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo.